Estamos de volta. Curta os nossos vídeos no YouTube, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. E todas as semanas vocês terão novos vídeos. No próximo bloco, vamos continuar mostrando um pouco do trabalho realizado na África do Norte pela psicóloga Magali Oliveira. É só conferir. Bom, gente, pensando na sua economia também e colaborando para que você tenha uma boa refeição, mostraremos a mais nova opção de se comer bem por um preço justo. Restaurante Cantina do Papai, na Ponta Negra. Oferece diariamente mais de 15 opções para o seu almoço, sem falar naquele churrasco suculento com carnes nobres e o tambaqui na brasa. Um variado buffet de massas e saladas aos sábados, domingos e feriados, um buffet especial com galinha caipira, bacalhau, camarão, estrogonofe, lasanha, pirarucu de casaca e tambaqui ao forno. Restaurante Cantina do Papai, onde todo mundo vai. Bom preço e sabor inigualável. Rua Raimundo Nonato de Castro, 352, Ponta Negra, logo após a Academia de Tênis. Telefone 99144 1398. E olhem só, final de ano já está chegando, as festas já estão batendo as portas, então faça a sua confraternização no restaurante Cantina do Papai. Maiores informações 99144 1398. Hoje, com a honra e o prazer de estar com a doutora Magali Oliveira, psicóloga, que está falando para a gente aqui. Aliás, isso está sendo muito oportuno, porque dá dando para você estabelecer dois parâmetros. O que a gente está reclamando, do que temos, e de um lugar que não tem nem como reclamar, porque não existe nada. É tudo muito difícil. Isso realmente, doutora, eu acho que a sua vida jamais vai esquecer. Agora, a senhora me falou um caso de um garotinho que lhe procurou, mas não sabia conversar, não sabia falar a nossa língua. Me conta aí, como é que foi essa história? Quando você fala agora que nós passamos por esse momento, por essa experiência dessa ação humanitária e é um divisor de águas na nossa vida, as minhas necessidades hoje, elas são outras. Eu olho para as minhas necessidades de um outro lugar. Não que eu não as tenha, mas eu entendo hoje o que é você estar realmente no lugar de quem tem necessidade. Então, assim, por vários momentos nós passamos por muitas crianças. Então, é um lugar que tem muita criança. Como eu já disse, as mães têm por volta de 8, 10, 12 filhos. E um fenômeno muito importante lá em relação aos filhos é o seguinte: uma mãe muito pobre, várias, esse é um padrão comportamental do lugar. Então, elas são mulheres muito pobres. Porém, se elas encontram uma criança na rua, um órfão, uma criança sozinha, elas não as deixam sozinha. Elas trazem para junto delas. Se elas não têm nada o que comer, não vão comer nada. Se está dormindo todo mundo em pé, vamos dormir todos em pés. Mas elas não ficam sozinhas. Então, esse menino, nós fomos fazer uma visita, nós tivemos 3 visitas apenas domiciliar. Porque nosso objetivo era atender o maior número possível de pessoas dentro do campo. Mas nós fomos convidados a 3 visitas domiciliares. Numa dessas visitas, essa família era uma família tão pobre, mas tão pobre, que o meu primeiro impacto, foi a primeira visita que eu fiz, eu olhei quando aquela mulher começou a relatar a história de vida dela, dizendo que ela morava num quartinho, tamanho que eu já mencionei aqui na nossa entrevista, e ela pagava com sexo. Ela era violentada sexualmente para que ela pudesse morar nesse espaço. E quando ela começou a contar a história, que eu olhei para aquelas crianças que usam as roupas até elas se rasgarem no corpo, Quer dizer que não lava, não passa? Dificilmente. Porque a pobreza às vezes é tão grande que não tem roupa para trocar. Quem ainda tem, troca. Quem não tem... Você falando do lixo aqui na nossa cidade, e lá uma pessoa disse para mim assim, eu quando preciso de comida que eu não tenho de jeito nenhum, eu vou catar no lixo. Catar o Mas quê? O quê? É o lixo da miséria, você entende? O lixo da miséria não é o lixo da minha casa, não é o lixo da tua casa, não é o lixo nosso aqui da Manaus Moderna. Então aquilo impactou demais.
Então, quando eu olhei para aquela família, eu saí um pouco do grupo e fui sozinha, porque o primeiro impacto, eu falei, eu não vou aguentar isso. Eu chorava todos os dias à noite. Todos os dias à noite. Eu imagino. Porque eu atendia pessoas que me traziam relatos de vida tão doído, que às vezes eu parava, eu respirava, porque eu tinha uma intérprete do meu lado, eu olhava para ela e falava, tá difícil. Esse menino em especial me chamou, olhou para mim e começou a conversar comigo. E eu pedi para o intérprete, o que ele está falando? Aí alguém do nosso grupo, não, ele está só agradecendo, vamos embora. Eu falei, não, eu quero ouvir o que esse menino está falando. E aí eu tenho gravado. Pena que eu não consegui continuar a gravar, porque eu comecei a chorar. Ele chegou para mim e disse assim, me leva para tua casa. Meu Deus. Me leva para tua família, me tira daqui. Eu não aguento mais sofrer. Meu corpo dói. Um guri deve ter uns 9, 10 anos. Meu corpo dói de dormir em pé. Eu sofro demais aqui. Me leva com você. Agora, vê se você aguenta uma situação dessa. Ixi, eu já tinha desmoronado há muito tempo. E aí toda noite era aquele exercício para que eu pudesse no outro dia estar pronta para atender as pessoas. Agora são pessoas de uma fé muito grande, sabe, Edson? Você olha para elas, elas não têm uma esperança assim do tipo, amanhã vai estar melhor, amanhã eu vou estar numa casa melhor, não. Mas elas têm uma fé de que, de alguma forma, elas vão ser ajudadas. Então, qualquer coisa que você vai dar para elas, elas fazem assim com as mãos, ó. Sabe? Vem com as duas mãos assim para você, como gratidão pelo que você está me dando. Não é como a gente faz, você pega, tá, muito obrigada. Não, elas põem as duas mãos. Elas te agradecem muitas vezes assim. E são comportamentos que às vezes nos impactam. A mim me impactou muito. A mim me impactou muito. E olhando aquelas crianças pequenas, uma mãe com um no colo, arrastando o outro, 2, 3 ali, eu acho que tem uma imagem que eu devo ter mandado para você, que eu levei uns docinhos daqui e o docinho caiu no chão, aquelas paçoquinhas, sabe? Que esfarela, caiu no chão, o gurizinho passa a mão assim e lambe a mão com a sujeira do chão e tudo, para não deixar nada cair. Eles nunca comeram isso, eles nunca viram isso. Eles não têm acesso a esse tipo É até arriscado fazer mal, né? A única coisa que eles comem, você me perguntou no bloco anterior, é um alimento chamado shima, que é uma comida feita de milho. É isso que eles comem. Já que não usam camisinha e não tem nada de que vá proteger, o índice de doença também é alarmante, né? São muitas pessoas adoecidas, são muitas pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. Mas uma coisa que eu achei impressionante foi a questão do Covid. Covid matou poucas pessoas ali. E daí a gente não sabe, claro que não sabe, a gente só fica confabulando, mas assim, eu acredito que o nível de resistência é tão grande porque eles vivem num nível, sabe, no limite daquilo que se pode aguentar, que o ser humano pode aguentar, que eu acho que o corpo desenvolve todas as formas de defesa, inclusive o choro. O choro com lágrimas, eu vi pouquíssimo, eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão só. Não tem lágrimas. Quem só atribui a que isso? Porque não toma muita água. Então acho que é um jeito do corpo se proteger, sabe? Não vou me desidratar mais, né? Já que eu não consumo muita água. Então a nós nos fora recomendado que nem tomássemos, por exemplo, pegássemos uma garrafa de água dessa e virássemos na boca na rua como a gente faz aqui. Então não, tome água reservadamente. Porque está arriscado até ser violentado por causa de uma garrafa de água. Eu acho que você sabe que eu acho que elas nem sabem direito o horário que tem que tomar água, o sabor mais ou menos como é que é, porque é quando dá, é a hora que acha, é quando tem. Nunca vi ninguém pedindo um copo d'água pra gente. O relevo lá, doutora, que é um deserto, é uma savana? Olha, o campo onde nós estávamos, nós tínhamos tipo assim, a gente ficava como se ficássemos um pouco num morro, numa montanha, né? Mas ele não é nem uma savana e nem tem muitas montanhas, é meio plano assim onde a gente estava. Porém, dentro do campo, a estrada é uma estrada como se fosse, sabe quando você vai nos ramais aqui, quando está bem maltratado, a estrada de dentro da cidade é aquilo. Tem rua que você vai e tem que voltar de ré porque o carro não entra, não cabe o carro. Então é uma cidade que você vai construindo casas aleatoriamente. É uma pobreza da humanidade. Você olha ali e você fala, eu
não acredito que o meu irmão, um ser humano como eu, consegue sobreviver nesse caos. Doutora, eu queria encerrar com a senhora falasse um pouco do relacionamento familiar. O que a senhora detectou, o que a senhora viu que é muito atípico, muito diferente da nossa maneira de ser? Desapego. Por mais que eles são pessoas que pegam as crianças e não deixam os órfãos sozinhos na rua, porque tem muitas crianças que os pais foram assassinados, então os tios, os vizinhos, os amigos pegam essa criança para criar, ou essas crianças para criar, eles são muito desapegados. Então se eu falar assim, ó, eu posso levar o seu filho, na maioria das vezes eles vão dizer, pode levar o meu filho, cuida bem do meu filho, filho, vai lá, vai trabalhar e venha trazer, manda comida para nós, manda dinheiro pra gente. Eles são desapegados. Um rapaz de 20, talvez 23, 24 anos, não sei precisar muito bem, chegou para mim e falou assim, é muito difícil para nós não temos mais esperança de sair daqui, porque não vai ter nem mamá, nem papá, que eles lá chamam, como nós chamamos senhor e senhora, eles falam mamá e papá, porque nenhuma mamá, nem papá vai querer levar alguém como eu daqui. Geralmente eles querem criança, então eu acho que eu vou ter que ficar por aqui. Mas eu gostaria muito que tivesse um papá e uma mamá que pudesse me levar daqui. Então eles são desapegados. Eu estava com uma moça e falei para ela, tenho muita vontade de te levar para o Brasil. Ela falou, eu vou. Eu falei, mas você tem 2 filhas. Elas ficam, elas sabem que a mamãe vai para trabalhar, para poder ajudá-las aqui. Não tem nem como, né? Isso aí não é nem possível. Não, não é possível. Aí tá, você fala, e para trazer uma pessoa de lá para cá? Então, segundo, não é uma informação oficial, mas segundo o que nós percebemos e conversamos, é pelo menos R$200 mil. Primeiro, as passagens, que não são baratas. Segundo, documentos que ninguém tem, você vai ter que ir atrás, você vai ter que fazer, vai ter que tirar documentos, desde registro de nascimento. Porque como eles saem foragidos das cidades que eles vêm para o Desaleca, eles não trazem nada. Então ali se perde. Uma outra característica, Edson, é que 90% das pessoas entrevistadas não sabem a data do aniversário. Doutora, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar mais uma vez conosco e nós estamos à disposição para quantas vezes a senhora assim o desejar. Agradeço também ao Efraim Oliveira, que está aqui conosco e vai participar do nosso jantar. Eu que agradeço, muito obrigada de coração. Precisando, tendo algum tema que seja interessante, que nós possamos conversar, estarei à sua disposição. Obrigada. Nos encontramos então no próximo sábado às 12h30, sempre com um assunto tão palpitante quanto esse. Até lá!